Texto de Jó, capítulo 2, do versículo 9 até o capítulo 3, versículo 10, que diz: Então sua mulher lhe disse: Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: Falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar: Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta, e Zofar, o Naamatita, e combinaram ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo. Levantando eles de longe os olhos e não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram. E cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Depois disto, passou Jó a falar e amaldiçoou o seu dia natalício. Disse Jó: Pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Reclamem-no as trevas e a sombra da morte, habitem sobre ele as nuvens, espante-o tudo que pode enegrecer o dia. Aquela noite, que dela se apoderem densas trevas, não se regozije entre os dias do ano, não entre a conta dos meses. Seja estéril aquela noite, e dela sejam banidos os sons de júbilo. Amaldiçoem-na aqueles que sabem amaldiçoar o dia e sabem excitar o monstro marinho. Escureçam-se as estrelas do crepúsculo matutino dessa noite. Que ela espere a luz e a luz não venha. Que não veja pálpebras dos olhos da alva, pois não fechou as portas do ventre de minha mãe, nem escondeu dos meus olhos o sofrimento. Eu posso aprender com Jó neste capítulo 2 e 3, no trecho que acabamos de ler, que deve haver no coração da pessoa que sofre, da pessoa em que o seu caráter e sua integridade é testada no mais extremo limite. Primeiro, a sinceridade em aceitar aquele sofrimento, a sinceridade em reconhecer que aquele sofrimento tem sua origem na própria permissão de Deus para um bem, para um fim proveitoso. Portanto, nós não observamos Jó, conforme aqui o relato de Deus, pecando com as suas palavras, errando na colocação dos verbos, dos substantivos, ao relatar a sua dor e a origem dela. Então, em primeiro lugar, aprendemos aqui com Jó que precisamos questionar não a origem ou os propósitos da dor, mas devemos aceitá-la como parte do aprendizado que temos diante de Deus. Mas tem um segundo fato que eu acho muito mais profundo, e quem entender poderá viver melhor, é o fato de que Jó não esconde a profundidade da dor que enfrenta.
Jó não esconde. Jó sabe a origem da dor. Jó sabe o propósito da dor. Jó aceita com serenidade aquele incômodo, aquela doença. Porém, Jó não se esconde atrás da dor, não cria uma máscara para ele dizendo que apesar da dor está tudo bem. Não, ele admite que está doendo. Jó admite que está doendo. Portanto, temos que aprender a sermos sinceros conosco mesmos nos dias de dores e a ser sincero com as pessoas que estão ao nosso redor, que sofremos. Mas deve ser uma sinceridade encharcada de sabedoria. Deve ser uma sinceridade tomada por essa real e verdadeira compreensão de que a dor vem de Deus e vem com um propósito de mostrar a nós mesmos quem nós somos e de mostrar ao mundo quem nós somos de fato e mostrar a base da nossa existência. Então Jó não esconde a sua dor e ao não esconder a sua dor, Jó então começa a amaldiçoar o seu dia de nascimento. Por quê? Porque Jó amaldiçoou o seu dia de nascimento? Porque Jó diz que aquele dia era um dia que devia ser dia de trevas? Porque Jó reclama as trevas, a sombra da morte? Porque Jó desejou que tivesse nascido morto? Por que Jó deseja tudo isso? Por que Jó deseja a morte? Porque Jó, ele olha para o seu corpo e vê que seu corpo não está mais aguentando. Jó olha para suas chagas e vê que elas são enormes. Jó olha para a sua doença e vê o quanto essa doença o tornou feio, o tornou horrível, o tornou tão feio que nem os seus amigos o reconheceram quando chegaram lá para se assentar-se com ele. Uma feiura tão grande que os seus amigos choraram, que os seus amigos sentaram ao seu lado e choraram 7 dias e 7 noites ao lado dele. Feiura tão grande que nem mesmo falaram e desfalaram durante aqueles 7 dias, porque eles viram a dor que Jó estava sentindo. Então, antes de você pensar que Jó cometeu um grave erro em dizer que queria ter nascido morto, vamos parar para pensar o que Jó experimentou. Jó, ele faz um contraste entre o Jó que nasceu, que era um belo neném, que foi uma bela criança, que foi um robusto adolescente, alguém com uma face muito respeitosa na vida adulta e que agora está podre. E ele aceita que um homem podre não é digno de vida. E ele aceita que um homem podre, um homem doente, não tem condições de sustentar e de ser um ser humano completo. Ele admite que realmente isso é verdade. Um ser humano adoentado, um ser humano sem a capacidade de poder ir além, não é digno de vida. E por isso ele diz: seria melhor que eu tivesse nascido do que experimentar o que eu estou experimentando. Jó é extremamente sincero com a sua dor. Essa é a conclusão dele. E ele não faz demagogia com a dor, não. Ele admite a dor e diz o que sente, diz o que seria melhor para ele como homem. Portanto, seja sincero diante de você mesmo, seja sincero diante de Deus e admita a sua dor diante de você, das outras pessoas e principalmente diante de Deus. Admita essa dor.
mas admita da maneira correta. Mas admita sabendo que não é o fato de você estar questionando a tua saúde, questionando a sua qualidade de vida, que vai trazer alguma resposta, mas vai ajudar você a desenvolver, a iniciar o caminho para a recuperação da sua esperança, para fazer a recuperação da sua esperança. No momento de dor não é momento de respostas, é momento de perguntas. Momento de dor não é momento de esclarecimento, é momento de questionamentos. E admitir a dor é ser humano e é ter caráter suficiente e ser verdadeiro o suficiente para dizer para si mesmo e para as pessoas, e principalmente para Deus, que a dor dói, de que a doença dói, de que isso desestabiliza sim. E você não vê em nenhum momento aqui Jó sendo questionado por Deus, como foi questionado lá no capítulo 2, quando Deus toma a conclusão de que Jó não tinha pecado. Deus não fala nada, porque Deus respeita a tua dor. Deus respeita a dor que você passa. Deus respeita os teus questionamentos. Deus respeita os teus sofrimentos. E antes que você me entenda mal, essa é apenas uma reflexão que eu estou fazendo do texto, sem nenhuma preocupação com posicionamentos que já existam sobre esse texto. A minha preocupação é fazer uma análise pura, simples, do que Jó experimentou naquele momento, e quem sabe de alguma forma contribuir para você que sofre, para você passar a entender, a tentar compreender o que é o sofrimento para você. Que Deus ajude-o nessa caminhada para refletir sobre as razões, as causas e os propósitos do sofrimento na tua vida, na nossa vida. Em nome de Jesus, amém.